Me perguntaram sobre sinusite, se é sempre que tem que tomar antibiótico em caso de sinusite. Não tem nada a ver com a minha especialidade, mas é uma pergunta constante que amigos fazem, que pacientes que vão ao meu consultório fazem e me fizeram agora numa enquete que eu fiz no Instagram, aqui na rodada de perguntas. Primeiro, vocês entendem o que é sinusite? Para entender por que às vezes é necessário antibiótico e outras não, você tem que entender primeiro o que é sinusite. Sinusite vem de seios, inflamação dos seios. Que seios são esses? Seios da face. Esse osso, esse osso, esse osso, os ossos do nariz são todos ocos. Eles são ocos e o interior deles é rigorosamente igual ao interior do nosso nariz. Eles são preenchidos por mucosa e por pelinhos, igualzinho a gente tem no nariz. E tal qual o nariz, eles produzem muco. O mesmo muco que a gente produz no nariz é produzido no interior desses ossos. E esse muco é drenado para o nariz. Então, quando a gente está com coriza, que está vendo escorrer aquele muco, ele não necessariamente está vindo apenas do nariz. Ele vem também dos seios da face, que é o interior oco desses ossos. Quando a gente está hipersecretivo, seja por uma reação alérgica, rinite, mudança de temperatura, coisas do gênero, toda essa mucosa vai estar hipersecretiva. Então, os ossos vão estar produzindo mais muco do que o normal. Esse muco tende a ser expelido pelo nariz. Só que em alguns casos, às vezes por produção excessiva desse muco ou então por dificuldade de drenagem, esse muco fica retido. Produção excessiva, os exemplos que eu já citei, rinite alérgica, algum cheiro forte, mudança de temperatura, geralmente uma reação alérgica que vai fazer você produzir mais muco. Outras vezes a produção não está anormal, mas você tem dificuldade de drenar esse muco para o nariz. Em que situações você pode ter isso? Alterações anatômicas, como por exemplo desvio de septo. Aqui, eu sou um bom exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu nariz torto. Não consigo não, aqui. O meu nariz é torto, torto para lá, eu tenho desvio total de septo, desse lado aqui não respiro nada. Então, por ter desvio de septo, eu tenho dificuldade de drenagem desse muco. Esse muco, quando fica retido nos ossos da face, ele causa dor de cabeça, ele causa sensação de peso. Quando você abaixa a cabeça, você sente uma pressão. Por quê? Porque esses ossos ocos estão preenchidos por esse muco. Aí você vai à emergência, o médico faz um diagnóstico clínico e tal, vê que você está congestionado e pede um raio-x do rosto, um raio-x da cabeça. Ele vai ajudar muito para dizer se é sinusite ou não? Não, ele vai mostrar para você que você está congestionado. O que o raio-x vai mostrar? Vai mostrar uma opacidade nesses ossos. Esses ossos que eram para ser um pouco mais transparentes vão estar um pouco mais opacos. Por quê? Porque eles vão estar preenchidos por muco. Às vezes a gente vê uma linha como se fosse o nível líquido, como você vê num copo que está com água pela metade, a gente vê exatamente aonde tem muco e aonde não tem muco. Mas para saber se tem muco ou não, basta a gente conversar com o paciente, a gente já sabe. Não é isso que vai ajudar a decidir se o paciente tem uma infecção que mereça antibiótico ou não. Então o que vai ajudar? Quando você está com esse muco retido, a gente pode chamar isso de sinusite, você está com dor de cabeça, você está congestionado, você está incomodado, mas você não tem necessariamente infecção, então você não está prostrado, você não tem febre, não há uma infecção adjacente. Porém, esse muco retido, ele é meio de cultura para bactéria. Tem um monte de bactérias que vivem naturalmente no nosso organismo, principalmente na via respiratória, que gostam desse muco para se multiplicar. Quando uma dessas bactérias aproveita esse acúmulo de muco para se multiplicar, aí você vai ter uma infecção associada. A gente chama também de sinusite. Mas aí, nesse caso, além de você ter congestão, dor de cabeça, você vai estar prostrado, você vai ter febre. Nesse caso, um exame de sangue pode ajudar, porque ele pode mostrar sinais de infecção. Nesse caso, você precisa tomar antibiótico. É interessante mencionar que antibiótico, para atingir concentração adequada no osso, demora um pouco mais tempo do que o normal. Significa dizer que, em média, a gente faz tratamento com antibiótico para sinusite por 14 dias. Significa dizer que se você estava congestionado, dor de cabeça e tal, mas sem prostração e febre, você não tinha infecção. E aí você tomou antibiótico por conta própria ou prescrito pelo seu médico e em 3 a 5 dias ficou bom, não foi o antibiótico que fez efeito, você ficou bom porque você ficaria bom sem o antibiótico, você ficou bom porque você não tinha infecção. Porque quando há infecção, a gente trata por 14 dias.
É importante dizer isso porque é um impacto dramático na nossa saúde um tratamento com antibiótico. Há evidências que mostram pra gente que até 5 anos depois a gente ainda vê repercussão na flora bacteriana que a gente tem no intestino, que é fundamental para a nossa saúde e para a nossa vida, que ainda não se recuperou de um tratamento de antibiótico feito hoje. Então até por anos você pode ter consequências de um tratamento com antibiótico. Antibiótico é o capeta, é o demônio? Não, ele apenas é um tratamento muito forte, com repercussões sérias, que deve ser muito bem indicado, porque quando mal indicado, ele pode fazer mais mal para a sua saúde do que bem. Tá? Tchau, até a próxima.